Javier Milei esteve presente na convenção do PL, onde homologou a candidatura a presidente da República de Flávio Bolsonaro e deu um recado expresso para Lully da Silva e companhia: socialistas são ladrões. O que Lully da Silva e companhia estão colhendo hoje nada mais é o que plantaram lá em 2022. Vocês se lembram quando o ex-ministro Barroso pediu ajuda para os Estados Unidos para que verificassem, para que monitorassem as eleições brasileiras? Vocês se lembram que tiveram sim pessoas ligadas à CIA e ligadas a outros departamentos norte-americanos que ficaram aqui do Brasil e fizeram pressão com relação à nossa eleição? E agora o governo brasileiro simplesmente nega, limita a presença de qualquer agente público ou autoridade do estrangeiro para que fiscalize ou testemunhe como se dará as eleições brasileiras. Isso é medo? Isso daí é temor? Eu quero conversar com vocês hoje sobre a convenção, mas esse ponto é muito importante a gente conversar também, certo? O que se repara é que tem realmente um isolamento por parte do governo brasileiro com todas as autoridades estrangeiras. Aqui no Hemisfério Sul ele está isolado, nos Estados Unidos não precisa nem falar, na Europa também, ou seja, o globo terrestre já acha uma boa ideia Lully da Silva vazar, porque afinal de contas são mais de 18 anos que o PT está no poder, é muito tempo. Lully da Silva tentou primeiro em 89, depois em 94, venceu em 2002, depois teve a reeleição, elegeu Dilma, reelegeu Dilma, Dilma foi empichada, entrou o Bolsonaro e aí todo o consórcio de mídia, todo o sistema fizeram com que o descondenado saísse da cadeia para voltar ao Palácio do Planalto. E agora eles entenderam que além da questão da natureza, a idade elevada e todo esse envelhecimento dessa estrutura podre que existe lá em Brasília, agora a Lully da Silva está tentando se segurar de qualquer forma para se manter no poder. Mas hoje foi uma grande demonstração de força, principalmente de Flávio Bolsonaro, que com muita resiliência pôde dar o tom à campanha e falar diretamente com todos os eleitores. Ainda não pode pedir voto, mas precisa aguardar, porque somente em 16 do próximo mês que, de fato, a campanha estará rodando. Mas agora Flávio Bolsonaro é sim candidato à presidência da República. A perseguição vai terminar por aí? Não, vai ter muito mais perseguição. Muitos setores da mídia, muitos setores da política, já falei aqui sobre os partidos de centrão, que se dizem de direita, sabor direita, também a filial do PT, o Partido da Oncinha, que não vai cessar, vai ser todo o primeiro turno assim. E até os próprios comentaristas, os setores da mídia vendida, também já entendem que o segundo turno já está definido, é Flávio Bolsonaro e Lully da Silva. Hoje o dia foi muito especial, porque além de toda essa realização deste evento, também teve a participação de pessoas importantes, não somente de Javier Milei, mas também o primeiro-ministro de Israel e outras partes que são muito importantes para esse processo. Sobre a questão da participação de Michele Bolsonaro. Deu para entender ali o tom, né? Foi uma coisa só de formalidade. O importante é o seguinte, é a gente vencer. A patotinha fica para depois. A gente precisa agora é vencer o PT. E a participação dessas pessoas é muito importante. Tarcísio de Freitas teve uma participação muito bacana no seu discurso. Diz que Flávio Bolsonaro vai ser o melhor presidente da história do Brasil. Será? Eu acredito que vai ser o melhor presidente, mas não sei se da história. Da história ainda está por vir. E a gente torce para que o Brasil nunca mais volte para esse cenário absurdo, cenário de isolamento que a gente vive, principalmente dirigido por um partido de esquerda e um ex-condenado. Olha só, agora a gente vai pensar no futuro. Ainda tem algumas convenções dos adversários, não quero falar muito sobre isso, mas percebe-se a disparidade, que eu venho falando com vocês, que existe realmente uma necessidade de estrutural dentro das campanhas para que as campanhas consigam sim ser organizadas. Então, o dinheiro faz muita diferença, apoio político faz muita diferença, quantidade de governador ou pessoas fortes. No Paraná, o PL pode emplacar o ex-ministro Sérgio Moro, que tem ampla vantagem em todas as pesquisas, ao que tudo indica, será o próximo governador do estado do Paraná. No estado de Santa Catarina está muito bem o Jorginho, que vai se reeleger com ampla vantagem. No Rio Grande do Sul, nós temos candidato que lá possivelmente também teremos ali uma vitória, sem falar
no Sudeste, Tarcísio de Freitas, ao que tudo indica, será reeleito com ampla vantagem. E tem os outros estados que são muito importantes. Tem a Bahia, tem o Norte, o Nordeste, aí a gente vai ficar por um outro tema discutir isso. Mas hoje o recado de Flávio Bolsonaro para toda a militância foi tom de que ele não está simplesmente vencendo ou lutando o PT por uma questão de ego, é uma questão de justiça. E eu acredito nisso. Então a indicação de Flávio Bolsonaro representa, sim, a continuação do capital político de Jair Messias Bolsonaro. Mas muito mais do que isso, dessa forma, o senso de justiça nacional estará intacto. Então, não é uma questão somente de eleger Flávio Bolsonaro. É, sim, fazer justiça a todas aquelas pessoas que foram presas injustamente no 8 de janeiro e principalmente Jair Messias Bolsonaro. Então, toda vez que você vê um ataque direcionado a Flávio Bolsonaro de partidos que se dizem de centro ou de direita, ou candidatos que se dizem de direita, pensem que eles não estão atacando a candidatura de Flávio Bolsonaro, eles estão atacando Jair Messias Bolsonaro. E a partir de segunda-feira, Flávio Bolsonaro precisa definir muitas coisas. A chapa, o programa de governo, as alianças, todo esse fechamento deve ocorrer até dia 5 do próximo mês, quando findam todas as convenções. Então tem muita lenha para queimar. Amanhã tem lá umas convenções lá, mequetrefe, a gente nem liga para isso, o que importa é que o Brasil restaure a ordem e o progresso. Flávio Bolsonaro é o meu candidato, é a pessoa que eu vou apoiar, vou me dedicar aqui com os conteúdos de análise. Aqui também a gente não vai ficar só apoiando, a gente precisa identificar todos os pontos cegos, todas as falhas da campanha e tentar aqui ajudar de alguma forma, fazendo conteúdos, orientando, mostrando para vocês tudo o que acontece dentro de uma campanha. Eu conto com a presença de cada um de vocês. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente. Quero saber de onde você está vendo esse vídeo. Isso é muito importante. A gente aqui no canal, o canal é pequeno, mas a gente consegue fazer a leitura. É gente de tudo quanto é lado do Brasil assistindo o canal. É muito legal. Isso para mim é um grande incentivo, não só do Brasil, mas pessoas que vivem, brasileiros que vivem em Portugal, que vivem na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Uau! Eu fico realmente emocionado com a quantidade de mensagens que eu recebo aqui de incentivo. Então a gente vai continuar, primeiro, segundo turno, com fé em Deus, Bolsonaro, presidente da República. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama, que Deus salve o nosso amado Brasil.